Ok. Então, a gente fez uma tabelinha no início da semana. Estou aqui complementando algumas luminárias. Depois eu ajusto aqui direito. Enfim, vamos lá. Tá, vamos ver. Aqui é a nossa tabela. Aqui, Ctrl mais para aumentar, né? Dá um zoom na tabela. Eu quero fazer umas alterações nessa tabela antes de passar para a próxima tabela. Vamos dar um upgrade aqui nessa tabela. Eu quero fazer subtotais, né, dessas portas. Eu posso fazer de duas formas. Vamos lá em classificar. Luiz, o Revit não identifica nenhum objeto. Você está falando de portas, Luiz? Não identifica nenhuma porta? Se a porta, Luiz, está colocada lá, ele vai identificar. Você precisa seguir os seguintes passos. Ó. Vista, tabelas, tabela barra quantidades. Aqui você tem que escolher a família de portas. Aqui, portas. Se existe porta no seu projeto e você seleciona a porta aqui, ela tem que entrar aqui, nessa tabela. Ou você não fez a identificação delas no térreo. Então, no térreo, eu preciso fazer as tags. Então, eu preciso em anotar, identificar todos e escolher a identificação de portas. Você fez esse passo, Luiz? Para aparecer essas tagzinhas aqui, ó, essas identificações. Ah, tá. A tag não está aparecendo. Então, você pode ter ocultado a categoria de tags por algum motivo. Então, você vai olhar aqui, ó, nessa lâmpada, ver se essas tags estão em vermelho. Clica aqui na lâmpada e vê se as tags aparecem aí em vermelho. Então, existe uma outra possibilidade, Luiz. Você vai vir aqui, ó, em vista, na aba vista, visibilidade barra gráficos, que é o VG.
Nesse VG, vamos ver se a gente tem as identificações habilitadas. Vamos procurar aqui. Normalmente, quando não tem alguma coisa aparecendo, ela está desabilitada aqui, tipo a topografia. Ela está desabilitada, então ela não vai aparecer. Luiz, eu vou ter que procurar. Normalmente é aqui. Porque deve ter alguma categoria dos identificadores desabilitada para aparecer. No final, a gente pode dar uma olhada juntos aqui. Beleza, vamos lá. Então, a gente identificou as portas. Então, a tabela de portas, eu posso fazer os subtotais das portas. Deixa eu ver se vai funcionar. Então, aqui, pessoal, a gente está com o subtotal de portas. E eu posso também desmarcar esse... se eu não quiser colocar o subtotal aqui no rodapé, eu desmarco o rodapé e posso habilitar desmarcar esse itemizar cada instância. Então, eu tenho esses dois resultados, né? Essa forma aqui mais simples, de cada tipo de porta já aparece a quantidade. Ou, se eu tiver, por exemplo, pavimentos diferentes, eu posso deixar ele listado item a item, e posso habilitar os subtotais no rodapé. Então, só para dar esse exemplo para vocês. Vamos lá. Então, vamos voltar no nosso térreo e vamos classificar as nossas janelas, né? Taguear as nossas janelas. Seguir o mesmo passo. Anotar, identificar todos. Então, vamos procurar identificadores de janela. Lembrando que se você não gostar desse tipo de identificador, você pode tentar editar essa família clicando 2 vezes sobre ela ou baixando novas famílias pelos sites da internet que fornecem famílias. Aqui eu vou marcar identificadores de janela. Ok. Então, as janelas aqui são... Eu acho que eu coloquei a mesma janela em todo lugar. Eu vou dar uma diferenciada aqui nas janelas.
dar uma diferenciada aqui. Não sei se eu selecionei certo. Eu vou colocar uma janela maior. Deixa eu ver aqui a vista sul. ZA, Zoom All. Então, essa janela ela acabou ficando muito alta. Vou escolher um outro modelo aqui. Ok, vou botar essa menorzinha aqui, que é 915 e 610. Zoom All. Então, eu vou colocar aqui, selecionar essas duas. E colocar essa menor. Então, vou botar aqui, ó, para diferenciar as janelas. Vou botar essa aqui na mesma altura. Para dar uma diferenciada aí, só para gerar um quantitativo diferente para cada tipo de janela. Então, vamos lá. Então, no meu térreo, então, eu tenho dois tipos de janela. E aí eu vou gerar uma nova tabela. Então, vista, tabela de quantidades. Vou escolher aqui a janela. Então, minha tabela vai se chamar tabela de janelas. Eu vou querer a marca, né? Eu vou colocar aqui a família e tipo. Vou botar a largura. Vou botar um contador antes. Então, uma contagem, aqui eu consigo reordenar. Então, largura, altura, e vai ser importante também o peitoril. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. O peitoril, acho que está com outro nome. Aqui, a altura do peitoril, achei. Ok. Vamos iniciar a brincadeira por aqui. Ctrl mais, para aumentar um pouquinho. Ó, essa marca aqui não é bem o que eu queria. Tá diferente da porta. Eu acho que é marca de tipo. Deixa eu fazer um teste aqui, pessoal. Marca de tipo. Esse aqui é o correto, ó. Marca de tipo. Eu não sei porque lá em portas ele trouxe a marca. Então eu vou tirar essa marca e deixar a marca de tipo. A minha lembrança era essa, né? Que a identificação fica em marca de tipo. Mas enfim, marca ou marca de tipo, um dos dois vai funcionar. Deixa eu tirar a opção da marca aqui, lá em editar campo. Vou pegar a marca, remover. Beleza. Eu vou... O que é que acontece aqui, pessoal?
Eu tenho alguma coisa aqui diferente. Por que essa janela veio parar aqui embaixo? Ela é do mesmo tipo de cima. Então a gente vai ordenar isso aqui. Eu quero ordenar pela altura. Eu vou ver se eu consigo aqui classificar essas janelas pela altura. Ok? Ele começou aqui, das janelas mais baixas, depois as janelas mais altas. Deixa eu ver algumas opções aqui. Vou botar decrescente. Ok. Agora eu vou dar uma agrupada nisso aqui. Já que todas as janelas são parecidas, têm as mesmas características. É importante também eu botar o nível aqui que eu não coloquei, tá, pessoal? Quando você tiver vários andares, esse nível vai ser importante. Então, campo, né? Lá no final, eu vou botar o nível. Nível, que é nosso pavimento. Isso em prédios é importante você ter saber onde você vai instalar aquela janela, né, o local. Vou agrupar agora. Como é que eu agrupo? Desmarcando aquela opção de itemizar cada instância. Cada janela é uma instância. Então, eu não vou itemizar cada instância neste caso. Então, tenho aqui, ó, a contagem. Eu tenho 5 janelas tipo 15 e 3 janelas tipo 14. Agora eu quero renomear. Então eu vou pegar isso aqui e chamar de J01. E essa aqui eu vou chamar de J02. Se tudo deu certo, aqui no térreo nós temos os nossos novos nomes das janelas. Perfeito, você deu uma organizada nas nomenclaturas. Muito bom. Então aqui você pode dar uma organizada também, né, na sua tabela. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui. A contagem, orientação do cabeçalho. Alinhamento esquerdo, eu posso colocar no centro. Ó, você pode colocar no centro. Existem ferramentas também aqui, assim que você está aqui dentro da tabela, existem ferramentas aqui que você pode utilizar também para ajustar a sua tabela. Então aí vocês podem dar uma brincada, uma organizada, dar uma colorida também na tabela de vocês. Ó, marquei, peguei lá a opção de fonte, tem aqui o negrito para marcar, tem o tipo de fonte, o tamanho. Eu coloquei o cabeçalho em negrito, posso ir lá na tabela de portas, selecionar meu cabeçalho e em fonte, também colocar em negrito. E aí vocês vão desenvolver cada tabela de acordo com a necessidade de vocês. Depois vocês podem colocar aqui centralizado a numeração. Ok.
Professor, Diga. na tabela que eu criei de janelas, os valores ficam todos arredondados para 1 metro ou 2 metros. Eu me lembro que aconteceu isso comigo também na tabela de portas. Eu consegui fazer os valores se tornarem os reais. Como é que faz esse procedimento mesmo? O senhor Olha, sabe? O senhor lembra? é possível que tudo esteja relacionado aos valores de ajuste de unidades, na aba gerenciar unidades. Então, nas suas unidades, a, a sua unidade linear deve estar com 0 casas decimais. Então, tem que estar com 2 casas decimais. E aí você dá o OK. Aqui a área, quando tiver área, é bom também estar com 2 casas decimais. Tá. Certinho. Deu certinho mesmo. Valeu, obrigado, professor. Falou. Então, isso aqui é uma brincadeira. Próxima tabela que a gente vai criar, deixa eu dar uma limpezinha aqui, daqui a pouco a gente vai passar para essa parte de dar uma organizada na visualização, começar a organizar a visualização de alguns cortes e vistas, para depois a gente ter uma estrutura melhor para montar as pranchas. Então, lá no meu térreo, deixa eu passar esse para cá, deixar as nossas 2 tabelas aqui. Agora, eu vou montar uma tabela de paredes. E, neste caso, não me interessa identificar as paredes. Então, se eu for em tabelas, não é tabela ainda. Se eu for em anotar, identificar, eu tenho aqui, ó, identificadores de parede. Eu não vou utilizar. Caso você tenha um projeto que você precise identificar as paredes, digamos que você vá fazer um projeto de paginação de parede no Revit. Ok? Então você pode utilizar essa ferramenta para identificar as paredes. Nesse caso aqui nós não vamos utilizar. Independentemente disso, vamos gerar a tabela. Então, vista, tabela, paredes. Então, vamos ver, vou corrigir o nome aqui, né? Tabela de paredes. Eu quero utilizar a marca, deixa eu ver, família e tipo, né? Já que eu não vou dar um nome para essas paredes. Família e tipo. Eu quero a largura. Não, vou começar pelo... Vamos colocar largura, comprimento. Às vezes eu tenho paredes mais grossas, isso às vezes é importante para a gente fazer uma tabela diferenciando isso. Largura, comprimento. Comprimento você vai utilizar para calcular a sua quantidade de primeira fiada, né? É um serviço que a gente paga à parte na construção civil. Eu pago o cara da tarefa da primeira fiada, depois eu pago o levante como um todo. Às vezes eu separo questão de verga, essas coisas, às vezes não, depende do orçamento de cada um. Então, largura, comprimento. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Pegar a área para calcular
nossa área de alvenaria. E eu vou começar com isso aqui e depois eu vou fazer uma outra tabela só para a gente fazer um comparativo. Então, vamos pegar aqui e criar essa tabela. Ctrl mais. Eu quero colocar, por exemplo, um total aqui embaixo, pegando um total de comprimento e um total de área. Vamos tentar fazer isso. Então, no comprimento, campos, filtro, classificar. Aqui no classificar, vamos marcar em total geral, com a opção de contagem, não, somente totais. Então, total geral, somente totais. E deixa eu ver se é na formatação ou se é na aparência, eu tenho que habilitar mais um campo. Comprimento, calcular os totais. Área, calcular os totais. Ok. Aqui acontece o seguinte, pessoal. O comprimento, eu sei que ele está em metros. Então, eu vou colocar aqui ele em metros. E a área está em metros quadrados. Eu vou colocar aqui em metros quadrados. Se eu não quiser que a área apareça a unidade de metros quadrados, para eu fazer um trabalho posterior para de exportação para o Excel, eu vou ter que tentar achar essa função aqui no formatar. Então, área, formato do campo, usar as configurações do projeto não, símbolo de unidades nenhum. E aí, eu tirei a unidade metros quadrados aqui da coluna área. Agora eu vou tentar fazer o seguinte. Se eu quiser fazer uma exportação, de tabela de paredes, no formato TXT. Vou botar aqui na minha área de trabalho.
com delimitador de vírgula. Vou dar um OK. Agora eu vou abrir aqui um Excel. Só um momento que eu vou configurar aqui o meu Excel. Cadê? Só um momento. Deixa eu transferir aqui essa visualização. Deixa eu tentar importar arquivo de texto que está na minha área de trabalho com delimitador do tipo vírgula. Aqui normalmente a gente trabalha com vírgula em vez de ponto, né? Então eu vou localizar os pontos e substituir por vírgula. Então, com essa brincadeira aqui, eu faço essa exportação de um arquivo numa tabela feita no Revit, exporto ela como TXT, depois abro um Excel e importo esse TXT, esse texto, e eu consigo depois manipular as minhas informações aqui no Excel. E aí, claro que eu vou também salvar essa tabela de paredes. Então, deixa eu voltar para o nosso Revit aqui. Então, isso vai facilitar uma parte da gestão de vocês quando vocês forem fazer o trabalho gerencial nas obras que vocês estiverem trabalhando. Então, cadê o bate-papo? E aqui. Perfeito. Você não está tendo a opção de exportar, você tem que exportar, Paulo. Vamos ver aqui, ó, no meu Revit, que é o 2020. Então, arquivo, exportar. Aí eu fui lá na última opção, tem aqui relatórios. Em relatórios, eu tenho tabelas. Ok.
Ótimo. Então é isso aí, pessoal. Então, essa ferramentazinha aí de tabela e exportação já é uma mão na roda aí para a gente que faz obra. Então, você tem a ferramenta da modelagem como projeto e as tabelas exportadas para Excel para fazer o gerenciamento. Deixa eu só fazer um teste aqui de tabelas de luminárias, por exemplo. Só para ver a informação que aparece lá para mim. Ó, tabela de luminárias. Eu só vou botar aqui família, tipo e contagem, por enquanto. Família e tipo e contagem. Ctrl mais. Como eu botei uma luminária só, se eu classificar por família e tipo e desmarcar e termizar cada instância, eu tenho uma tabelinha rápida de luminárias aí. Esqueci, claro, de colocar o nível, porque quando eu tiver os meus andares, isso vai ser importante. Então, coisa rápida aí. Vou voltar aqui no tabela de paredes, que eu também esqueci de colocar o nível, né? Estou sempre esquecendo essa opção. Então, eu vou na tabela de paredes e vou complementar o campo lá no final. Custo, código, descrição, família, fase, marca, modelo, nome. Que estranho. Por que eu não estou achando? Tenta aí, Paulo, essa fase. Por que será que eu não estou conseguindo identificar o nível? Altura desconectada. Não. Altura. Deslocamento de base.
Não é deslocamento de base. Deslocamento superior. Eu acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui num corte, para ver a característica de... Não, vou pegar a vista aqui, só para avaliar uma situação. Ó, todas as minhas paredes, elas acabam mudando de nível. Elas estão em vários pavimentos. Deixa eu recuar essa aqui para ficar dentro do pavimento térreo. Deixa eu ver se isso aqui vai fazer uma diferença nas tabelas. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Restrição de base. Térreo. Restrição de base. Eu tenho deslocamento de base. Então vamos lá. Tabela de parede, campo, restrição de base. Nesse caso aqui, vamos utilizar a restrição de base como referência. Então, em vez de nível, eu vou ter restrição de base. E aqui eu consigo identificar quem está no térreo e quem está no primeiro pavimento. Então, no caso de alvenarias, vamos utilizar a restrição de base. Deixa eu voltar minha parede aqui para o lugar onde ela estava. Deixa eu ver se o desenho continua correto. Perfeito. Ó. Já voltou. Ela voltou para o lugar. Ok. Muito bom. Usei A para voltar o zoom all. Então, ajustei aqui. Ó. Então, eu sei a quantidade, né? O local onde eu terei as alvenarias. Largura, comprimento. Área, restrição de base. E você tem diversos campos lá que, dependendo da sua necessidade específica, você pode criar. Então, aqui a gente tem as tabelas ficam organizadas aqui, tá, pessoal? Aqui embaixo, no navegador de projeto, você tem a tabela de quantidades. Então, você tem tabela de janelas, luminárias, paredes e portas. E por aí vai. Tudo que tem dentro do seu modelo, você pode gerar tabela. E, posteriormente, você vai utilizar essas tabelas para fazer uma orçamentação ou fazer uma gestão dentro da obra.
fechar aqui essas tabelas. Alguma dúvida aí, pessoal, sobre tabelas? Ou tá tranquilo? Respondam aí pelo bate-papo. E aí é questão de treinar, ficar mexendo lá, fazer umas simulações. Beleza. Piso a mesma coisa, tá? Até vou pedir para vocês fazerem uma tabela de pisos, mas antes a gente vai dar uma organizada em algumas classificações. Beleza. Então, eu quero ir lá no térreo e agora tentar criar alguns ambientes. Vamos ver se Aqui, ó. Então, para organizar melhor a tabela de pisos, a gente tem que fazer uma organização prévia do nosso projeto, que eu acho importante. Vamos lá, que a gente precisa criar uma classificação de ambientes. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui em arquitetura, ambientes. Então, por exemplo, esse ambiente aqui é um, esse aqui é outro, esse aqui é outro, e esse aqui é outro. Esse aqui eu vou chamar de sala. Esse aqui de quarto. Esse aqui... Opa! Esse aqui eu vou chamar de WC. Esse aqui eu vou chamar de cozinha. Nessa sala, eu quero que mostre a área e não o número do ambiente. Então, de forma meio mágica, você tem a área dos ambientes. Mas tem um detalhe aqui, enquanto vocês tentam fazer aí a identificação dos ambientes de vocês, eu vou tentar achar uma ferramenta aqui que provavelmente vai ser importante para a gente utilizar.
ver se eu acho que eu quero aqui. Eu acho que é isso aqui, ó, pessoal. Dá uma olhada aqui comigo. Dá uma paradinha aí no que vocês estão fazendo. E olha aqui. Essa cozinha, essa cozinha... Opa, peraí que eu não... Peraí que eu preciso... editar esse ambiente. Eu vou apagar... Ó, essa cozinha, ela tá com 21,93. Se eu fizer um separador de ambiente, se eu pegar uma referência aqui, para separar esse ambiente, identificar esse ambiente de novo, ele está delimitado nessa linha aqui que eu criei. Então, esse ambiente, agora que é a cozinha, é que ele está apresentando um erro aqui. Múltiplos ambientes estão na mesma região. Então, deixa eu apagar. Dá um Ctrl Z aqui. Excluir ambiente. Então, eu vou pegar... É que eu estou com um ambiente a mais aqui. Tá. É porque eu tinha apagado só o identificador. Eu apaguei a legenda, eu não apaguei o ambiente. Então, eu vim aqui e coloquei o identificador do ambiente novamente. Aqui, ó. Agora eu acho que eu selecionei o ambiente. Eu passo o mouse
Eu passei o mouse aqui, selecionei a tag e com o Tab eu fui andando até selecionar o X. O X é o ambiente, então eu posso apagar o ambiente selecionando o X. Então, se eu pegar esse... Se eu passar o mouse aqui e for com o Tab, ó, o X é o ambiente. Então, se eu selecionar e apagar, eu apago o ambiente. Se eu apagar só a legenda, eu posso vir aqui e identificar de novo o ambiente. Se eu vier aqui agora, ó, eu não tenho um ambiente criado, então eu não posso identificar ele. Então, primeiro, quando eu consigo apagar o ambiente, eu vou e seleciono a opção de criar ambiente novamente. Minha cozinha agora está menor, porque agora ela está sem o corredor. Cozinha. Pessoal, toda a parte de unidade, vamos lá. Essa pergunta, Jorge, é interessante, apesar dela ser óbvia, mas ela é muito interessante, porque toda vez que vocês tiverem dúvida de unidade, a resposta vai estar em gerenciar unidades de projeto, sempre. Então, no caso, o seu ambiente ele não está mostrando as casas decimais, porque lá em área, dentro de gerenciar unidades de projeto, a sua configuração de área não está com duas casas decimais. Então, faz isso que a sua área vai ajustar. Então, pode. O atalho é o N. Todo atalho é em inglês, tá? Meu corredor aqui, ó, ele também pode ganhar uma identificação. Eu posso vir em arquitetura, ambiente. Posso botar aqui essa área. Deixa eu ver só se eu consigo fazer um ajustezinho de linha de chamada. Não, acho que não é linha de chamada que faz a movimentação. Deixa eu ver se é. Não. Eu não estou lembrando como editar. Deixa eu ver se é aqui em tipo. Professor, clica 2 vezes em cima que abre o editor da família. Aí você consegue aproximar ele mais. Entendi. Aí você, antes de sair, pode cancelar isso aí. E aí você vai clicar em carregar no projeto, que aí você não precisa criar outro. Carregar e fechar, né? É. Tenta carregar no outro botão que vai sem fechar. Aí. Ah, eu tenho que encostar o ambiente na área, né? É porque lá naquele caso ele aparece no meio o número.
E embaixo é a área e o volume. Aí você arrasta e Deixa eu, ajusta como eu não a estou distância usando que você esse quer. número, eu vou botar ele para cima. E o volume, como eu estou utilizando, eu vou botar ele mais coladinho aqui. Não, mas aqui está aparecendo... Não, não é volume. Confundi, é a área. É a área. Aqui, eu vou botar a área mais coladinha. E caso eu utilize volume, eu vou deixar aqui próximo também. Ok. Essa parte estética depois vocês podem brincar melhor aí. Ok. Claro que eu vou fazer isso lá no primeiro pavimento também. Vocês podem criar um separador de ambiente aqui também, tá? Eu posso botar, por exemplo, churrasqueira e terraço descoberto. Então, eu vou lá em arquitetura, eu vou separar esse ambiente, ó, arquitetura, separador de ambiente. Digamos que eu pegue essa linha aqui como referência, ou essa. Eu separei os ambientes, então eu vou chamar aqui acho que ele não aceitou isso aqui como área, como ambiente. Deixa eu apagar essa subjacência aqui por enquanto. Ambiente não incluso. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Ver se eu posso criar um ambiente aqui. É por causa da escada, professor, que ele não está conseguindo identificar o ambiente. Então eu vou pegar uma área aqui fora da escada. Vou pegar isso. Vou pegar uma área qualquer aqui. Vou pegar esse retângulo. Vou pegar como exemplo essa área. As linhas de separação do ambiente realçadas se sobrepõem. Ok, é porque eu tenho uma linha a mais aqui.
Tá, se eu conseguir criar esse ambiente, teoricamente, eu consigo identificar ele. Então, eu criei um ambiente virtual aqui, eu posso identificá-lo. Então, se eu fizer o desenho desse ambiente recortando essa nossa escada, ele vai aceitar. Então, eu criei esse ambiente, eu também posso criar o ambiente da churrasqueira. Então, eu vou desfazer esse ambiente e vou criar um utilizando o separador de ambiente. Eu vou pegar essa linha, vou utilizar a referência desse piso aqui, ó. Peguei essa linha, próxima parede. Vou lá no limite da escada. Vamos ver se vai dar certo. Ele não deixou eu completar, eu cometi algum erro aqui. Ele não deixou eu completar o meu ambiente. Professor, no meu caso, Oi. eu coloquei uma linha só na escada ali para separar o ambiente. Eu fechei a escada, no caso. Ah, Aí é ele. porque ele já reconheceu, então ele já reconheceu a parede como delimitador de ambiente. Parece que o Sim. meu também ficou aqui, né? Deixa eu ver se ele aceita agora. Eu vou botar mais uma aqui, ó, só para separar a churrasqueira. Pronto. Então, separamos a escada e a churrasqueira. Então, isso aqui vai ser meu terraço descoberto e aqui vai ser a churrasqueira. Ok. Aí, por curiosidade, dependendo do, dos pisos que a gente for criar agora, por exemplo, eu posso tentar utilizar essa informação. Então, deixa eu fazer um teste aqui com vocês. Vista, tabelas, pisos, tabela de pisos. Vou botar família e tipo.
Aqui certamente vai dar alguns probleminhas, porque a gente colocou algumas bases como piso também. Mas vamos lá. Piso, área. Eu acho que ele não puxou aqui a informação de ambiente, ou eu não criei essa informação. Deixa eu criar dessa forma, essa tabela. Então, a gente tem o tipo de piso e a área, que já vai ajudar bastante. Deixa eu aqui no térreo, este piso, se eu não me engano, é um comentário que a gente pode utilizar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, eu vou botar aqui área seca. Esse aqui também é área seca. Esse aqui também. Na verdade, esse aqui seria área molhável, mas eu vou ficar assim por enquanto. Depois eu posso editar. Esse aqui vai ser área molhada. E o meu primeiro pavimento eu vou chamar de área externa. Área externa. Porque além de molhável, ele vai precisar de características de resistência ao tempo. Deixa eu ver se lá no nosso campo da tabela de piso a gente consegue habilitar o comentário. Então, assim, mais ou menos a gente consegue dar uma organizada. Deixa eu só ir de novo lá na tabela de, como se eu fosse abrir uma tabela de pisos, só para olhar uma característica. Só um detalhe técnico, tabela. Pisos. Ok.
Ok, pessoal. Então, a gente pode atribuir esses comentários, como vocês viram lá, para tentar dar uma organizada nos pisos. Inclusive, no caso aqui, ó, soleiras, que está também dentro da tabela de pisos. Você pode, por exemplo, colocar um comentário aqui, soleira, e aí quando você levar para o Excel, você vai ter mais artifícios para trabalhar essas informações, para fazer quantitativo, compra de material. Então, a ideia aqui é passar essas possibilidades que vocês precisam para poder utilizar a ferramenta Revit na gestão de vocês. Vocês conseguiram criar os comentários aí de piso? Vocês chegaram a me acompanhar nessa parte? Não, tranquilo. Muito bom. Então, eu quero que vocês deem uma arrumada nessas tabelas aí. Eu quero que vocês me entreguem na segunda-feira, ao longo do dia, o projeto, já com todas essas tabelas, organizada da melhor maneira possível. Vocês podem também dar um upgrade aqui na organização das informações. Ver se tem alguma coisa aqui que a gente possa dar uma melhorada. Deixa eu fechar ela. Deixa eu abrir de novo aqui. Pronto, abrindo de novo, ficou mais fácil de habilitar as ferramentas. Vou botar aqui um negrito. Aqui voltou para o que era antes. Ok. Então, vocês dão uma explorada aí nessa formatação de vocês podem dar uma organizada aí nas questões das cores, nas fontes, incluir comentários dos pisos, para ter isso mais organizado. Então, beleza, a gente vai encerrar por aqui. Eu vou ficar mais alguns minutinhos para tirar alguma dúvida pontual. E era isso aí, pessoal. Obrigado. Ok, alguma dúvida aí?